Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Dentro do espectro de beleza e bem-estar que a gente fala aqui no Tchau Bela, você já deve ter percebido que a gente passa por vários temas femininos, não é por acaso, isso está muito alinhado ao nosso desejo de desconstruir papéis que as mulheres normalmente se sentem obrigadas a desempenhar. Esse episódio fala de mais um deles e o assunto de hoje é maternidade. Mas, antes da gente começar a dar 1 milhão de dados e novidades de produtos, quero te lembrar de ativar as notificações no Spotify, porque toda quinta-feira tem episódio novo. Certo, Isa Deson? Bora lá. A gente começou a falar desse assunto de maternidade e caiu num estudo da Nestlé com a Kantar, né, que eu acho que é muito interessante e elucida muito a premissa dessa conversa, que aqui no Brasil e em 15 outros países, 51% das mulheres sentem pressão social para terem filhos. E apenas 49% delas acreditam que a criação é dividida igualmente pelo casal, o que já me parece um número totalmente ambicioso. Inflado, vamos dizer assim. Eu sou Isa Deson, sou pesquisadora de tendência, estou aqui com a minha parceira de bancada de pesquisa, minha amiga Vânia Goy, e hoje a gente vai olhar para tudo que a gente tem visto de novidade no universo da maternidade, mas também, mais amplamente, a gente quer falar de parentalidade e entender que esse assunto está sendo abordado pela primeira vez com um realismo totalmente inédito. É fácil de sacar que esse assunto é pertinente e anda em alta pela quantidade de discussões e de memes e de frases e de posts que a gente acompanha nas redes sociais. Isso sem contar a quantidade de perfis que foram criados para tratar exclusivamente desse tema que, como você bem disse, vai além de maternidade, tem a ver com parentalidade. A gente costuma brincar que quando nasce uma mãe, nasce uma influenciadora do tema, porque é natural que essa experiência seja tão marcante para as mulheres que se tornam mães, e acho que elas acabam também observando o quanto o mercado é carente de porta-vozes que falem desse assunto de um jeito menos idealizado e mais real. Eu sinto que essa é a primeira vez que a gente vê tantas mulheres querendo romper com essa ideia da maternidade perfeita, que carrega culpa, que teria que dar conta de tudo, porque, enfim, ninguém vai dar conta de tudo, e acho que faz parte desse exercício de desconstrução de vários outros temas ligados ao universo feminino, que inclusive a gente já abordou aqui. Menstruação, bem-estar sexual, menopausa, agora, enfim, chegamos no lugar da maternidade, talvez dos maiores tabus de todos. Eu acho que romper com a ideia de que a mãe precisa ser perfeita, precisa dar conta de tudo e que acaba, em muitos casos, extremamente isolada e sozinha, talvez um dos assuntos assim que mais tem nos comovido recentemente. E isso ficou muito claro quando a gente vê coisas como A Filha Perdida, né, de Helena Ferrante, que vira um filme, que foi adaptado para o cinema em 2022. No mesmo ano, a gente também vê Madre Paralelas. Então, a gente vê a Almodóvar, que adora o tema da maternidade, trazendo aí, com extremo realismo, toda a experiência, né? Esse filme também foi lançado esse ano. Então, a gente começou a ficar com esse desejo de desdobrar um pouco esse assunto. Então, eu trago aqui um estudo de 2020, conduzido pela consultoria 65/10, que chama Mães Reais, um retrato da maternidade no Brasil. E ele constatou que 79% do público feminino brasileiro acredita que o tema de maternidade pode ser apresentado de forma mais realista na publicidade nacional, com 63% afirmando que adoraria ver os desafios retratados, enquanto 40% estão dispostas a ver até o lado negativo dessa experiência apresentados nos comerciais e anúncios, né? Então a gente vê uma coisa muito expressiva aí dessa vontade de se livrar da família Doriana. Dentro dessa discussão extensa sobre parentalidade, e quando a gente olha para formulações de beleza, especialmente, ou de higiene pessoal, tanto para gestantes quanto para os bebês, é muito legal a gente observar que há uma busca por rituais mais simples. E nesse caso não tem nada a ver com simplório. Ao contrário, tem até uma sofisticação de formulação, porque muita gente está focada em adquirir produtos mais clean, mais naturais, com um apelo mais saudável. Apesar dessa conversa no Brasil ser bastante nichada, quando a gente pensa
em poder aquisitivo, repertório, sobre formulação. É muito curioso observar um movimento que acontece, inclusive, entre as grandes marcas. Então, a gente viu, por exemplo, uma gigante como a Johnson anunciar que o Johnson's Baby, o talco, talvez o mais famoso do mundo, vai passar a ser formulado sem talco a partir do ano que vem, 2023, depois que alguns clientes foram à justiça alegando que o produto tinha substâncias nocivas e cancerígenas. Isso mostra que esse é um início de mudança comportamental que vai acabar impactando em transformações inovadoras em vários setores. Afinal de contas, esse acesso a uma vida mais simples, mais saudável e mais longeva para os pais, para as mães e para os filhos devia ser um direito universal, a começar por nutrição, né? Totalmente. E é muito interessante observar o comportamento geracional. Quando a gente olha para a geração Y, ou seja, nós, millennials, no caso, a gente vê que nós somos um dos principais agentes de transformação desse mercado, nesse sentido que você estava descrevendo. E aí achei interessante que a Stella Brant, CMO e sócia da LiveUp, né, que é uma startup brasileira de alimentação saudável e prática, contou que as famílias millennial dão importância, né, maior à qualidade do tempo que elas passam com seus filhos e prezam por alternativas que garantem saudabilidade, nutrição e segurança de uma forma muito prática. E a pandemia, obviamente, impactou essa preocupação, né? Então, de acordo com o estudo da Nutrinet Brasil, que foi desenvolvido por pesquisadores da USP, houve um aumento generalizado na frequência do consumo de frutas, hortaliças e até feijão de 4%. Então, foi de 40,2% para 44,6%. E aí o vegetarianismo infantil, que foi recriminado durante anos, agora está sendo defendido por diversos nutricionistas como uma alternativa saudável para crianças e para o meio ambiente. A gente vai falar sobre crianças vegetarianas com alguns dados do Ibope, mas é muito importante lembrar que a gente está falando de o nicho do nicho do nicho num país que voltou para o mapa da fome. E é isso, né? É um privilégio que quando, na verdade, deveria ser um direito, mas deixa eu dar um dado do Ibope. A última pesquisa feita sobre o assunto no Brasil, em 2018, detectou que 14% dos brasileiros acima de 18 anos se declarava vegetariano, e é quase o dobro de 2012. Hoje, a gente ainda não tem estudos publicados, mas sabe que essa taxa vem aumentando, principalmente pelo aumento de conscientização ambiental e pela facilidade de acesso a soluções e informações, grande parte delas vindo das redes sociais. A gente não achou dados, mas se vocês tiverem, deixem aí pra gente nos comentários que a gente vai adorar. Não, e a gente tem alguns episódios que meio falam um pouco do assunto, né? Quando a gente pensa em suplemento ou proteína, isso também está muito linkado a esse aumento de consumo. Mas, para além da alimentação, o consumo consciente de itens para bebês é também uma forma de contribuir com o meio ambiente. Segundo uma matéria publicada na Organic News em agosto desse ano, a busca por soluções de consumo mais ecológicas só cresce. O mercado de segunda mão, por exemplo, é um desses que é uma necessidade para muita gente, já que a gente herda a roupa do irmão mais velho, da prima mais velha. Mas entre os privilegiados, é uma tendência de consumo. Então, a gente observa como e-commerces exclusivos para crianças e bebês vêm nascendo. Um dos exemplos é o mtbb.com.br, além do Le Partage Petit, Ciranda, entre outros. Inclusive, que não são exclusivamente feitos para isso. Se você entrar no Gringa, Pretty New, que são second hands de luxo que vem crescendo, eles também têm roupinhas de bebê de marcas internacionais de luxo. E a indústria cosmética não está ficando de fora. A gente está vendo aí o quanto que as marcas de Clean Beauty têm se beneficiado, né, de um novo mercado de mães que estão mais preocupadas que outras com o que elas usam durante a gravidez e a amamentação. No Brasil, esse mercado de cosméticos naturais foi estimado em 10 bilhões de reais em 2020, segundo uma pesquisa da Natural Personal Care. Esse mesmo estudo levantou que enquanto o mercado de cosméticos tradicionais cresceu em média 5%, o de produtos naturais cresceu 10% no mesmo período. Então já dá para sentir uma mudança, ainda que tecnologia não tem a ver só com naturalidade, né? A gente tem alguns episódios falando sobre biosintéticos e como biotecnologia tem a ver com boas soluções, inclusive mais ecológicas, né? Totalmente. E a gente já sabe isso, né? É um saber antigo que a gravidez exige cuidados específicos com a pele, né? Isso porque é um período em que a gente tem um aumento de melasma, de espinha, de estria, etc.
E ainda existem muitas incertezas em torno dos ingredientes que podem ou não podem ser aplicados em grávidas e lactantes. Isso porque a gente não pode fazer muita pesquisa. Ninguém quer testar, né? Quem vai ser cobaia nessa fase, né? E colocar o bebê em risco, né? Então, a gente vê que a melhor solução ainda é começar a substituir os produtos de skincare por alternativas que têm substâncias menos duvidosas. Segundo o Transparency Market Research, os produtos direcionados ao mercado para bebês e maternidade foi avaliado em 6,5 bilhões de dólares. E em 2020, estima-se que alcance o valor de 13,5 bilhões de dólares até 2030. Então, é dobrar em 10 anos. Acho que um ótimo exemplo é a Honest Company, que era uma startup fundada pela Jessica Alba, atriz hollywoodiana, que passou a procurar, né, produtos de limpeza e de higiene pessoal. Clean criou sua própria marca e ela levantou 2 bilhões de dólares num IPO que realizou no ano passado. É um sucesso, né? É uma coisa para assinatura, inclusive, né? Fralda, shampoo, vitamina, de tudo. Sim. Mas, amiga, bora falar aí sobre produtos, de fato, para mães e filhos que sejam menos agressivos, tanto para a saúde quanto para o meio ambiente? Acho super interessante, porque no Belezinha a gente nunca tinha recebido tantos produtos para grávidas e lactantes e bebês como a gente recebeu no último ano. A gente passou até um nicho na prateleira só de grávidas e bebês. Mas um dos mais interessantes que a gente recebeu é o da francesa Mustela. Acho que é a marca mais clássica, mais desejável, que as mulheres querem usar durante esse período. Ela foi criada na década de 50, mas ela lançou agora uma linha que chama Bio Mustela, que é toda formulada com ingredientes orgânicos, veganos, não tem fragrância, 99% deles é de origem natural, e acho muito impactante que uma marca do tamanho dessa, que é tão referência no mercado, comece a aderir a esse movimento clean, enfim, porque com certeza impulsiona inclusive a transformação das outras marcas que se inspiram nela e acaba aquecendo o mercado. Por aqui, a gente é muito fã da Solvi, uma marca brasileira que nasceu inteiramente orgânica, certificada pelo EcoCert. E a primeira coisa que eles lançaram foi uma linha para grávidas. E eu fiquei muito impactada na época, porque eu achei muito ousado aparecer no mercado com o nicho mais desafiador mais de problemático. Todos. Exatamente. Outro clássico que a gente tem no mercado faz sucesso é o óleo para estrias de Veleda, uma marca que também é muito atraente para mães e bebês. Eles têm aquela série de produtos de calêndula para assadura, tem chá para amamentação, enfim. Mas uma das novidades que também chegou esse ano é a da Chico, que é uma das marcas mais famosas do mundo quando a gente pensa em produto para mães e bebês, mas eles também acabaram de lançar uma linha de produtos de banho e hidratação segura até para os pequenos, livres de todas as substâncias polêmicas. Porque o tal da rotina de cuidados com a pele está se alastrando de tal forma que, segundo o Correio Brasiliense, que publicou a matéria em 2021 sobre o assunto, a gente deve começar os cuidados da pele na primeira infância para prevenir alergia, irritação, dermatite, né? Então, além do creme hidratante, a gente está vendo aí produtos como protetor solar de uso diário, que começam a ser recomendados a partir dos 6 meses de vida, principalmente quando a gente vive em lugares mais ensolarados, como aqui no Brasil. E aí a gente trouxe aqui o exemplo da Babo Botanicals, que tem um fator de proteção 50 e pode ser usado durante a gravidez e no bebê na sequência. E aí, muito bacana pensar que, para além da barriga e do rosto, a gente também está vendo produtos e formulações limpas para outras regiões que são muito impactadas pela gravidez, como a pomada para mamilos Keep Calm da Mamamio, que é formulada com uma mistura de óleos e manteigas naturais. A Earth Mama Organics desenvolveu um bálsamo botânico e orgânico que ajuda a proporcionar conforto para a gravidez e no pós-parto. A marca Hatch, acho que é a mais inovadora de todas. E é que linda, a gente né? Porque as embalagens são lindas. E eles fizeram uma máscara, igual aqueles sheet masks que a gente coloca no rosto, para a barriga. Então, ela cobre a barriga inteira. É uma folha biodegradável que oferece uma cobertura total e ajuda a suavizar e desinchar a barriga de todos os tamanhos. Mas acho que para além de cosméticos e creminhos, é muito impressionante ver as inovações tecnológicas, né? Fala do Apple Watch, que a gente até rechecou antes de falar aqui, porque será que é verdade? Agora pode detectar a frequência cardíaca do bebê, chama Cloud Baby Monitor.
Não, e acho que tem umas outras coisas interessantes. Tipo, tem uma bomba de tirar leite de uma marca chamada Willow Go, que ela funciona sem fio e com bateria recarregável. Então, você não precisa ficar estática enquanto você tira o leite. Ou aplicativos como o Bella Beat, que é um dos mais conhecidos para quem quer ouvir os batimentos cardíacos do bebê ainda na barriga também. Ai, gente, é muito bacana. E a gente adora acompanhar toda a evolução de mercado, mas tem um debate aí em torno da gestação que é muito importante, né? Tem muitos debates e acho que tem coisas que a gente está começando a trazer em pauta agora, né? Porque gestar uma vida não é algo exclusivo das mulheres, muito menos criar, né? Não, nem deveria ser. É extremamente importante a gente mencionar aqui que nós somos a favor de mais direitos aos pais, né? Para que eles recebam mais tempo de licença paternidade, por exemplo. É um assunto que me anima sempre falar um pouco disso, né? No Brasil, o programa Empresa Cidadã, que foi criado em 2016, estendeu a licença paternidade para 20 dias ao invés de 5, que é uma piada. 20 já não é muita coisa, agora 5 é uma piada. De lá para cá, 29% das empresas passaram a prolongar o tempo dos pais ficarem afastados do trabalho logo após o nascimento de seus filhos, como apontou a revista Forbes no artigo publicado no ano passado. Países como Finlândia, Alemanha, Suécia e Noruega são exemplos internacionais de políticas públicas que dão um suporte relevante a pais e mães igualitariamente. Acho que essa é a única maneira da gente conseguir construir uma sociedade mais igualitária, né? Sim, tem muitas femtechs, né, startups ligadas à saúde feminina ou fundada por mulheres, que têm surgido com a preocupação de pressionar as indústrias a se atentarem às necessidades das famílias, né, acompanhando desde o início a jornada de saúde de uma maneira muito mais perene e mais efetiva. A Bloom Care é um excelente exemplo nacional dessa iniciativa. É a primeira clínica de saúde digital que cuida integralmente de todas as etapas, inclusive oferecendo um modelo B2B, né, entre empresas, com o primeiro programa corporativo que trata da saúde feminina e familiar. Se você curtiu o assunto das Femtechs, tem um episódio só sobre isso inteiro disponível lá no Spotify. Esse assunto da Bloom é muito bom, porque não trata só de maternidade, né? Trata de cuidado familiar. Enquanto a gente delegar o cuidado com a casa ou com as crianças só para as mulheres, a gente nunca vai conseguir reduzir essa sobrecarga nem tornar nada mais igualitário. Num levantamento do Think Olga, uma ONG que fala de temas femininos, tem um dado interessante que fala que as mulheres que trabalham fora gastam 73% a mais do seu tempo nos afazeres domésticos do que os homens. Parece bem desequilibrado, né? Opa! E os cuidados não pagos para as mulheres, que tem a ver com cuidar da casa, dos pais, dos filhos, etc., equivalem a um montante de 10,8 trilhões de dólares, o que representa 11% do PIB, enfim, desse trabalho invisível. Ou seja, as mulheres precisam se desdobrar em 1000 para dar conta de tudo, o que as deixa completamente exaustas físicas e mentalmente, né? Sem falar na desvantagem profissional, porque quando a gente pensa entre essa diferença de homens e mulheres no mercado de trabalho, isso também tem a ver com maternidade. E falando nessa diferença entre homens e mulheres em relação à maternidade, a gente também tem acompanhado com muito interesse e entusiasmo a gravidez de homens trans e um avanço nos estudos, inclusive sobre transplante de útero em mulheres trans com indução de lactação nos homens através de, por exemplo, estímulos nos mamilos. Essa parte é complexa, né? Isso é muito futuro. É muito futuro, mas está começando a acontecer, gente. A gente vai finalmente romper com essa estrutura cis que a gente impõe ali na discussão de maternidade e parentalidade normalmente. E eu acho que isso traz pra gente um futuro que vai ser cada vez menos ditado pelo gênero e cada vez mais focado no cuidado. Ou assim a gente espera, né? Sim. Bom, a gente volta semana que vem com mais uma conversa boa sobre beleza, bem-estar, futuro e inovação. Gravamos esse episódio aqui nos estúdios do Iguatemi, nosso apoiador. A pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Stoffa, o roteiro é da Katrina Carta Kovarik, a trilha é do Alex Batista, a carinha do episódio é desenhada pela Núbia Lima e a produção é da Agência Arara e da Space House. Até quinta! Até! Tchau, Bela!